Olá, gente boa, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito, naturalmente falando. E espero bem que tenham o vosso café ou o vosso chá pronto à vossa beira e que estejam bem sentados para ouvirem mais uma grande conversa em carne viva. Hoje temos um assunto diferente de todos aqueles que temos trazido até aqui. É um assunto que vai bater lá no fundo a muita gente, outras pessoas se calhar não, mas será sempre algo muito interessante e do nosso, diria quase do nosso âmago enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos. Como já viram, hoje temos um convidado, por isso além da Mafalda estar aqui comigo, temos o Fábio Pereira. O Fábio é uma pessoa nós convidamos, nós trouxemos cá para nos falar principalmente, e hoje será para falar sobre o tema da fé, que essa palavra tão curta, mas que engloba muita coisa e dá sempre origem a grandes conversas, a grandes filosofias, teologias e tudo e mais alguma coisa, grandes discussões. Por isso, Fábio, muito obrigado por teres vindo. É um gosto ter-te aqui. Bem, obrigado eu, um prazer estar aqui com vocês, Diogo e Mafalda. Espero que possa contribuir para enriquecer aqui o vosso podcast e desta forma tentar transmitir aqui um bocado uma mensagem que infelizmente nos dias de hoje está cada vez mais, ou menos falada, menos propagada, até porque muita gente deixou-se levar pela alguma vergonha, por algum medo e também um bocadinho pela perda de valores, de identidade, né, que nós temos tido nas nossas gerações. Isso faz com que nós também abandonemos um bocado a fé, né, chamamos assim, ou aqui os valores, desculpem, pelo menos os valores cristãos. De qualquer das maneiras, é na dificuldade que nós somos obrigados a reagir e essa reação vai fazer com que muito mais pessoas comecem a falar novamente do Evangelho e da fé, de Jesus Cristo e de Deus, porque realmente é fundamental e isso sempre aconteceu em toda a história, na realidade da fé. Sempre que o ser humano tem dificuldades é quando ele é obrigado a reagir. Portanto, eu acho que nesta questão da fé isso vai acontecer novamente, não será exceção desta vez. Então, para começar, para ti, o que é a fé? O que é... Porque lá está, a fé para mim é muito relativo e então é muito difícil de designar e de dar uma definição à fé. Ou seja, para quem não é religioso, se calhar é complicado. E eu posso falar por experiência própria, porque para mim, Deus e fé é tudo muito interligado. Mas para quem não acredita, achas que poderá haver fé? Para quem não acredita em Deus, por exemplo? A fé é... Bem, a própria Bíblia define o que é fé. Se nós formos pegar no livro de Hebreus... diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, não é? E a prova das coisas que nós não conseguimos ver. Portanto, a fé é de facto ter certeza daquilo que se espera também. Portanto, é ter uma certeza absoluta daquilo que nós esperamos, okay? E a capacidade de nós conseguimos de ver e de acreditar e de podermos comprovar algo que nós ainda não vemos. Isso é que é a fé na realidade. Nunca dizer assim, olha, para mim a fé é isto. Não, para mim a fé é o que está escrito na Bíblia. Mas deixa-me já colocar aqui um bocadinho de pimenta na conversa, que independentemente se a pessoa acredita em Deus ou não, ela tem que ter fé. Se a pessoa quiser acreditar no Big Bang, tem que ter fé, porque também não viu, não é? E tem que acreditar nisso, não é? E não consegue comprovar sequer. E portanto, tanto a pessoa que seja um ateu, ou uma pessoa que seja cristã, ou um islâmico, ou um budista, sei lá o que for, todas essas pessoas têm que ter fé em alguma coisa. Ou tens fé na ciência, ou tens fé em Deus, ou acreditas que a ciência também faz parte da nossa caminhada. Eu acho que eu considero a ciência como válida. A questão é que a ciência pode ser, de certa maneira, falível quando nós queremos dissociar todas as coisas e queremos só acreditar que a ciência é a única que está certa. Mas pode não estar, não é? Porque a fé também, a ciência também é falível. Vou dar um exemplo. Na época dos meus pais, eu tenho 42 anos, na época dos meus pais, por exemplo, a ciência dizia que a sardinha fazia mal, era um pior peixe, não se podia comer, que horror, fazia muito mal. E atualmente a sardinha é o melhor peixe que se pode comer, quer dizer, então a fé é um bocado isso, não é? Ou seja, nós temos que ter uma fé em algo, isso é inerente. Aliás, a Bíblia até diz que
nós temos uma chama, né, dentro de nós, e essa chama pode nos chamar por nós ou não. Por isso aí está, é uma das principais razões porque nós, seres humanos, queremos ansiar por algo, queremos respostas e queremos, às vezes, precisamos de algo. Muita gente considera, existe qualquer coisa, não é, que eu não sei o quê, não é? E por isso é que nós temos muitos pensadores e muitas ideologias que vão pisar ou vão dar aso a nossas próprias vaidades, nossas próprias concupiscências. Eu estou a citar a Bíblia novamente. Na Bíblia diz isto, não é? Nós inventaremos pensadores e filosofias para para suportar as concupiscências da nossa carne, ou seja, para nós procurarmos algo, que preenchemos um vazio que todos na realidade temos e procuramos em muitas outras ciências, e a Bíblia não fala nisso, quer dizer, é engraçado, porque na realidade é um livro fantástico, mesmo uma fala que não acredita em Deus. Eu acho que é fundamental partir de um princípio que o acreditar, ou pelo menos acreditar que a Bíblia é um livro fantástico. Vou explicar porquê. Foi escrito, são 66 livros, se não me equivoco, foi escrito num espaço-tempo de 3.500 anos, em 3 idiomas diferentes, 30 autores diferentes, portanto, ao longo de 3.500 anos, portanto, e nesse compêndio, né, desses vários livros que foram escritos que se fez a Bíblia, não há uma contradição, portanto, todos falam do mesmo, na realidade. E se nós começarmos a pensar, isto é a mesma coisa que uma pessoa, em 1800, escrevesse um livro em francês, né, e uma pessoa na Somália, ou sei lá, na África do Sul, escreve sobre o mesmo tema, agora, ou escreveu em 1600, e todos esses textos que se complementam uns aos outros e não se contradizem, né? Muitas vezes narram a mesma coisa. Como é que eles estão a narrar a mesma coisa quando o espaço temporal é de centenas de anos de diferença, ou até 1000 anos de diferença? E, portanto, a Bíblia tem essa riqueza histórica, né? Essa riqueza, pelo menos, cultural, que acho que mesmo que não acredites em Deus, na existência do Pai Criador, Jesus Cristo, bom, Jesus Cristo tens que acreditar, porque é um fato histórico, pronto, mas da divindade de Jesus Cristo, vamos assim, a divindade de Jesus Cristo, mesmo não acredites, pelo menos temos que considerar, caramba, a Bíblia é algo extraordinário, sensacional. E aliás, até posso pôr um bocadinho mais pimenta, que é de todas as religiões, né, de todos os ditadores que houve no mundo, todos os loucos que houve no mundo, não houve um tão louco como Jesus Cristo, porque ele foi capaz de morrer, crucificar-se, sabendo que lhe ia acontecer isso tudo, né, em prol da sua própria causa. Né? Qual é a pessoa tão louca que poderá fazer isso? Ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia o castigo que lhe estava a vir. Aliás, a Bíblia diz que ele, na noite anterior, no Monte das Oliveiras, quando ele pediu aos discípulos para orar, porque ele sabia aquilo que vinha, que estava a aproximar, porque o lado divino dele estava a dizer, olha, isto está tudo a acontecer. Diz na Bíblia que Jesus Cristo, com o stress, com os nervos, com o medo, ele suou sangue, portanto, ele transpirou gotas de sangue. E hoje em dia a própria ciência comprova isso também, portanto, isso é possível acontecer quando o stress e o medo é tão grande. Existe essa possibilidade de transpirar sangue. Eu queria te perguntar, então, como é que tu chegaste até essa fé que tens em Deus, em Cristo, na palavra da Bíblia, não é? E porquê é que isso é importante para ti? O que é que isso trouxe para a tua vida? Não é? Porquê é que isso é sequer relevante? Não é? Pois, isso é uma pergunta que não é fácil de responder, porque o caminho foi muito reto, muito claro, porque claro está que nós temos aqui uma influência, principalmente da minha mãe, evidentemente. O meu pai nunca quis saber muito, aliás, nunca quis saber absolutamente nada, mas a minha mãe foi aquela que me tentou ensinar o máximo possível e me levou à igreja algumas vezes e tal. A questão é que, pronto, meus pais estiveram, claro, na igreja católica, eles também viveram no Brasil e tiveram algumas experiências com outros tipos de religiões, nomeadamente o espiritismo, nomeadamente uma igreja que é uma religião japonesa, que é a igreja messiânica, que tem uma filosofia de vida muito gira, de Meishu Sama, etc. Pronto, ele tem assim, um princípio muito engraçado. Eu lembro-me de ir a essas igrejas, contudo, pronto, isto foi tudo no Brasil. Portanto, meus pais, quando regressaram do Brasil, tiveram
alguma experiência outra vez com o que é a Igreja Messiânica, só que nunca foi, como é que é dizer, nunca preencheu, nunca foi algo que os meus pais dissessem, não, é isto, este é o caminho, porque eu aqui posso entrar por outra questão, que é o facto das escolhas, de ser escolhido ou não ser escolhido, mas tem um bocadinho conflituoso agora para falarmos, mas de qualquer das maneiras, a minha mãe, entretanto, foi uma igreja cristã, não católica, e pronto, eu lembro-me que eu aos 12 anos fui a uma igreja, pronto, chamamos evangélica, vá. Só que eu era um cristão de domingo de manhã, era o que eu dizia, eu só era cristão ao domingo quando ia à igreja, e depois, quando saía de lá, era outra pessoa como outra qualquer, né? Portanto, fazia os meus disparates como todos nós fazemos, né? Só que, entretanto, mas eu sempre, desde novo, que eu sempre tive assim algo, eu sempre considerei algo, eu sempre tive uma reverência por algo superior, mas eu não sabia o que era, evidentemente. Entretanto, Deus colocou na minha vida pronto, a minha atual esposa, isto foi em 2010, e ela também vem de uma educação cristã com experiências no Evangelho muito, muito maiores, muito mais profundas, muito mais marcantes, e ela devagarinho foi mostrando, foi me ensinando. Só que, lá está, tudo aquilo que nós podemos falar vai só até um determinado nível, não é? Nunca vai a um nível mais profundo. O nível profundo só fazemos por nós próprios. Cada um é que tem a capacidade ou a possibilidade de conseguir ir mais profundamente no Evangelho, porque a gente pode pensar que religião, chamamos assim, não chamar religião, mas aliás, nem Jesus Cristo quis que fosse religião, mas pronto, quando chamamos religião, nós pensamos que é algo para um grupo de pessoas, mas na realidade não é nada disso. A fé, Deus, Jesus Cristo é uma coisa muito pessoal, é muito para a pessoa, ou seja, Deus vai se revelar àquele que Ele quiser, não é aquele povo todo que está ali, não, é aquele que Ele quiser. A Bíblia diz que a salvação não se por nenhuma obra, se faz por nenhuma congregação, ou por uma religião, faz pela fé. Pronto, a pessoa que tiver fé em Jesus Cristo, esse terá acesso a Deus, terá um acesso à salvação, isso é o que diz a Bíblia, não é? E portanto é uma coisa que é pessoal, a salvação não é porque tu, Diogo, representas a igreja tal, ou porque tu és muito bonzinho e fazes obras de caridade sem parar. Não, a salvação não se faz por aí. E portanto a minha caminhada, isto explica que nós como cristãos, chamamos assim, ou qualquer pessoa, tem que experimentar por ela própria, e tem que pensar por ela própria, e tem que dar o benefício da dúvida. Porque, por exemplo, o rei David deu um filho, que fez um filho, que foi Salomão, que conseguiu o reinado de David. E Deus, quando chegou ao pé de Salomão, e disse assim: Salomão, pede-me o que tu quiseres, porque por honra do teu pai eu vou-te conceder aquilo que tu queres. E Salomão disse assim, disse a Deus: olha pai, se tu colocaste na minha frente, na minha vida, uma função muito difícil que será liderar o teu povo, chamamos o povo israelita na altura, né? O povo judeu, ou hebreu, os hebreus. Portanto, eu, para gerir o teu povo da melhor maneira, tudo aquilo que tu me podes dar, eu quero que tu me dês sabedoria. E diz que Deus se agradou tanto daquela resposta dele, porque ele podia ter pedido ouro, prata, pediu o que mas ele pediu sabedoria. E aquilo encheu o coração de Deus de alegria, e Deus tornou Salomão um homem mais sábio a pisar na terra. E, portanto, ainda hoje nós temos várias mais profundas, umas religiões mais profundas, que é em homenagem ao templo de Salomão, e não sei o que e tal, mas isso é outras teorias que eu não quero entrar por aqui. De qualquer das maneiras, isto para dizer o quê? Que este meu caminho foi uma coisa pessoal, foi uma coisa de eu começar a olhar para a realidade e começar a entender que as coisas não fazem sentido, como nos contam. Porque eu tive uma professora fantástica na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, ela chamava-se Ana Feitosa, uma professora brasileira, e ela estava a dar epistemologia, aquelas disciplinas da faculdade que a gente tem para encher o currículo, né? Aquelas disciplinas mais filosóficas já. E ela, pronto, muito graciosa a falar, muito, né? Aquele charme brasileiro, né? Pronto, ela era uma professora, e ela, éramos 120 alunos naquela sala, e ela de repente, ela estava ali no meio da sala, e de repente ela para e diz assim: olha, vocês estão a acreditar naquilo que eu estou a dizer? E toda a gente assim meio, né? Primeiro ano de faculdade, tudo calor, né? E a gente, pá, professora, claro que sim, claro que estamos a acreditar. E ela vira e diz: eu não quero que vocês acreditem, eu quero que vocês experimentem. E aquilo jamais saiu da minha cabeça, Mafalda, jamais saiu da minha cabeça. E a partir daí eu disse: ela tem razão. Eu não vou acreditar naquilo que as pessoas me dizem, eu vou pensar, eu vou tentar perceber a fonte, vou tentar perceber o que há por trás, eu vou tentar perceber o que é que o ser humano pensa, o
o que é que está por trás das nossas motivações e do nosso coração, não é? Porque na Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, e é verdade, né? É facilmente. E partindo dessas premissas, e também com alguma experiência política que tenho, eu consegui cruzar várias informações de vários lados, de várias religiões, e comecei a experimentar para mim mesmo. E comecei a perceber que aquilo que a Bíblia ia dizendo estava certo. Não é? Então acreditas que isso pode haver um chamamento? Por exemplo, eu vou falar para mim. Eu cresci sempre numa família católica, estudei num colégio católico e até à minha adolescência sempre acreditei, sempre pratiquei. Só que cheguei a uma fase da minha vida que não. Mas tu achas que a pessoa que não acredita ou que deixou de acreditar é porque nunca teve aquele chamamento, como se costuma dizer, ou que Deus não lhe tocou? Uma coisa é ser convertido, outra coisa é ser convencido. Okay. Uma pessoa muita gente se convence de Jesus Cristo, ok, ele existe. Mas não se converteu realmente àquilo que ele é. E grande parte da população é apenas convencida, sabe que existiu. Muitos católicos, muitos evangélicos, até os satanistas, sabem que Jesus Cristo existiu. Portanto, eles são convencidos de, mas não estão convertidos a. Isso é uma grande diferença também. Porque assim, nós podemos ir à igreja católica, à igreja protestante, à igreja adventista, seja lá que igreja for. Mas será que nós, pelo facto de irmos à igreja, nós estamos a praticar os mandamentos que Deus disse para nós praticarmos? Se calhar não é? Será que nós estamos a fazer coisas, por exemplo, de orar sem cessar? Não estamos. Será que nós estamos a refletir sobre a palavra de Deus constantemente? Não estamos. Será que nós damos graças a Deus por tudo que nos acontece? Não damos. Portanto, só estes 3 pontinhos, um religioso, assim, uma pessoa que vá a uma religião, não faz. E, portanto, essas pessoas muitas vezes não são convertidas, elas são apenas convencidas. Okay? Porque Jesus disse, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Mas para nós sermos livres, nós temos que conhecer a verdade. E nós só conseguimos conhecer a verdade a partir do momento que nós praticamos essa verdade. E estamos mesmo convertidos àquilo que é a fonte da verdade, que neste caso seria os mandamentos. Portanto, foste criada pela Igreja Católica, por uma educação católica, como se calhar grande parte da população portuguesa, sim. Mas nós, na realidade, fomos apenas ensinados ou ouvimos só apenas falar. Mas nós nunca realmente colocámos em prática, nós nunca colocámos o nosso coração aberto para receber aquilo. Ok, foi o Jesus Cristo também, é o Senhor, mas é Senhor de quê? A gente nem sabe. Né? Eu tive uma vez uma conversa com ela simplesmente desabafou comigo. Ela disse que Jesus Cristo é Salvador, mas Salvador de quê? Ela tinha uma educação católica. Salvou o quê? Eu não quero ninguém que me salve, não sei o quê. Ela não entendeu nada. Percebe? Ela não percebeu ela não entendeu o que é que foi o sacrifício na cruz. Okay? E por isso é que as pessoas apenas têm educação católica, são católicos por educação, mas não são católicos por conversão, não são cristãos por conversão, porque realmente, caramba, eu senti. Porque o Evangelho é isso, é sentir. É muito fácil a gente dizer assim, mandamentos, não roubes, não mates, não roubar, não matar, não usar o nome de Deus em vão, né? não cobiçar a mulher do próximo, etc. Okay. Amar o próximo como a ti mesmo, tudo bem. Mas será que nós realmente sentimos isso no nosso coração ou não? Aí está o verdadeiro Evangelho. Sabes que no outro dia tive o esclarecimento sobre esse mandamento do não matar. Nós há uns dias falamos por telefone, até te falei dessa questão, mas pelo visto isso é um erro de tradução, porque na realidade o não matar devia ser traduzido por não assassinar. Ou seja, não assassinar no sentido de não matar alguém com o intuito apenas de matar aquela pessoa por matar a pessoa, não é? Por coisas como... Por maldade, sim. Exatamente, defesa pessoal, não é? Último recurso, estás a defender a tua família, ou que seja, ou a ti próprio, isso aí não é considerado um assassinato, não é? Não é considerado um assassinato. Não, claro que não, né? Aliás, isso é a mesma coisa, né? Imagina que vem uma pessoa, entra um ladrão na tua casa, né? E vai violar a tua mulher ou violar a tua filha, não vais deixar, né? Vais ter que reagir. Aliás, e as pessoas... Eu acredito, eu sou daqueles que acredita que existe uma campanha muito grande por trás dos panos, para destruir o cristianismo, porque se eu sou realmente cristão, eu acredito que existe um conflito espiritual, um conflito no mundo grande, que eu acredito que haja uma guerra, tal como diz na Bíblia, que há uma guerra, que a nossa guerra não é contra homens, mas assim contra principados e potestades, ou seja, contra forças que são contrárias à de Cristo. Por exemplo, nós fomos habituados a olhar para Jesus Cristo. Por exemplo, tu quando pensas em Jesus Cristo,
o que é que tu pensas? Qual é a imagem que vem à cabeça, logo? Física. É logo um senhor com barbas. É assim, eu acredito, eu sei que Jesus Cristo existiu e qual foi o papel dele naquele momento. O que eu não acredito, e deixei de acreditar, é que haja esse tal Deus que o meteu ali para fazer aquele papel. Acho que ele foi uma pessoa normal, foi importante, foi muito importante naquela sociedade, que a gente pode chamar, mas não consigo acreditar que Deus, ou seja, um Deus religioso, o meteu ali de propósito para fazer, para desempenhar aquele papel, entre aspas. Mas ninguém lhe tirou o mérito e ninguém lhe tirou a importância que ele teve naquela altura. O de Jesus Cristo. Pronto. É aquilo que eu acho e pronto. Eu posso explicar, se conseguir. Sabes que, pronto, só para pegar no gancho que tinha deixado, que é, nós quando pensamos em Jesus, né, ou vem-nos uma imagem do homem pregado na cruz morto, né, ou vem a imagem de um bebezinho. Né? Sim. Mas Jesus nada disso. Jesus, quando voltar, vem para colocar justiça sobre as nações. Vem num cavalo branco com olhos em chamas. Portanto, e vai aplicar justiça. Não é... Ele com esse sacrifício conseguiu alcançar as chaves da vida eterna, e eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Mas para isso eu tenho que remontar desde o início, pode ser? Estás preparada para ouvir uma história? Uma historinha? Adoro histórias. Fábio, Adoro. vais contar a tua história, estás à vontade, mas ainda não respondeste à minha pergunta, que é, e fica com ela aí guardada para me responderes. Depois desse teu percurso todo, da chegada da fé, realmente do entendimento daquilo que é fé, daquilo que é a palavra de Deus, e teres sido abençoado, o que é que isso mudou na tua vida e porque é que só isso é que te podia ter trazido essas mudanças na tua vida? Mas conta a tua história que a gente já vai a essa parte depois. Então não percas a pergunta. Não, tá. Era muito longa para estar aqui a apontar. Olha, pronto, na criação do mundo, na criação das coisas, né, temos que perceber que nós, para entendermos Deus, que a nossa imaginação é infinita, nós podemos imaginar qualquer coisa, até conhecer Deus. Quando eu conheci Deus, comecei a entender uma coisa: Deus é tão grande que a minha própria imaginação não consegue alcançar. Okay? Foi uma das coisas que eu aprendi quando conheci Deus. Ele é tão enorme, tão maravilhoso, que a minha imaginação não alcança. Isto deixa-me doido. Nós fomos criados com limitações da percepção do mundo em que vivemos. Sim. Por isso. Pronto. Pronto. Mas Deus pertence a uma realidade diferente, que é uma dimensão diferente. Portanto, é uma coisa que nós não conseguimos sequer imaginar. Pronto. De qualquer das maneiras. Por isso é que Deus não tem um nome. Deus, quando disse que a Moisés, Deus disse... Moisés disse assim: mas diz-me qual é o teu nome, que é para que eu possa dizer ao povo o teu nome. E Deus diz assim: o meu nome, eu sou. Eu sou o que sou. Ou seja, Deus é tão grande, cabe um nome nele. Então, portanto, por isso é que os judeus, na altura, não sei se atualmente ainda dizem, mas na altura não podiam dizer eu sou. Porque, eu sou o Fábio. Não podem dizer isto. Eles não podiam, porque eu sou era uma heresia, porque o único que eu sou é o Criador, é Deus. Né? Uma das razões pelas quais Jesus Cristo foi criticado foi porque ele disse: não, eu sou. Pronto, e aqui houve um grande problema. Mas vamos lá começar do início. Pronto. Deus cria os anjos, já haviam, portanto, existem milhões e milhões e milhões de anjos que Deus tinha com ele, e Deus começou a criar os céus, a terra, essas coisas todas. Né? E na sala do trono, na sala onde Deus está, na dimensão onde Deus está, havia um trono e havia outro trono vazio. E nessa isto é bíblico, eu não estou a inventar, tá bem? Isto é o que está na Bíblia. Estou a fazer aqui um apanhado para se entender porque é que Jesus Cristo fez aquilo que fez. Pronto. Deus criou então a humanidade, criou a mulher por último, porque a mulher para Deus tem um papel extremamente de carinho, extremamente importante. Não é uma coitadinha, não é para estar por debaixo do homem, muito pelo contrário, é para estar ao lado do homem. Foi por isso que Deus criou a mulher, com um papel fantástico na sociedade, talvez mais importante do que o próprio homem, mas enfim, outras questões. E diz na Bíblia que Deus criou as coisas por Cristo, para Cristo e através de Cristo. Sim, exatamente. Através de Jesus Cristo, foi que Ele criou. Ok? Pronto. E Deus colocou tanto amor
quando criou a humanidade, quando criou o ser humano, que a única coisa que Deus criou com a própria mão, portanto, diz na Bíblia que Deus disse assim: olha, que haja isto, que aconteça aquilo, que faça outro, agora que os mares sejam assim, agora que... Portanto, diz na Bíblia que Deus se assentava com a sabedoria. A sabedoria não é uma coisa, como é que diz? É uma coisa carnal, uma coisa que existe, a sabedoria. Portanto, diz que na Bíblia que Deus se sentava com a própria sabedoria e Ele próprio ensinava a sabedoria. E quando Deus fala, e não há nada que possa... Quando Deus diz, olha, faz aquilo, que aconteça isto, que aconteça aquilo. A única coisa que Deus arregaçou as mangas para mexer foi na criação do homem. E Deus, quando acabou a criação, diz assim: agora façamos, não é façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E o que a Bíblia diz? Diz que Deus pegou no boneco, claro que isso é um bocado figurativo, né? Pegou no barro e moldou o ser humano, e esse boneco se tornou alma vivente. Portanto, temos a parte física do homem, né? Temos a parte espiritual, que é o sopro de vida de Deus, né? Que é o fogo de vida, e a parte da alma, que é aquilo que se tornou o ser humano. E diz que isso começou a despertar algumas invejas, porque Lúcifer, na altura, Lúcifer, que significa anjo de luz, ele era um querubim, ele era um anjo muito poderoso, muito forte, ele era líder do coro celestial, ele era dotado de muita sabedoria, de muito poder na altura. Pronto. E ele começou a sentir um bocadinho de inveja pelo amor que Deus estava a colocar na sua criação e, acima de tudo, não esqueças que eu disse que havia um trono vazio na sala de Deus, certo? Quando Lúcifer assim, começou a sentir essa amargura no coração, começou a entender que nem todos têm acesso à sala do trono, apenas os querubins e os serafins, que são umas categorias de anjos. Lúcifer era um querubim ungido, portanto ele teve um acesso a olhar para a sala do trono. E Deus disse assim: vá lá, estás a fazer. E ele: nada, estou a ver o trono que eu me quero sentar. E Deus disse: não, aquele trono é para ti. E começa a inveja, porque o Lúcifer queria sentar-se naquele trono ao lado de Deus. Lúcifer não queria ser Deus, não, ele queria o trono que pertencia a Jesus Cristo. E foi aí o grande rebelião. O que acontece? Há a história do apartamento, Adão e Eva foram apartados do Éden. E eu acredito que o Éden seja aqui na Terra, simplesmente Deus criou uma dimensão diferente, também estamos apartados, aí depois colocou 4 arcanjos nos 4 cantos do Éden para que ninguém entrasse ali, portanto significa que se calhar nesta dimensão, ou nesta Terra, mas numa dimensão um bocado diferente desta. E então o que é que os anjos caídos, não é? Portanto, o Lúcifer caiu e Lúcifer conseguiu arrastar 1/3 dos anjos celestiais com ele, porque realmente ele tem uma capacidade retórica muito grande, ele é um ser com muitíssima inteligência, e ele consegue arrastar uma terça parte dos anjos com ele. Portanto, a partir daqui começa a humanidade a corromper-se, começa-se a praticar a iniquidade, a maldade, até que a maldade na Terra era tão grande que o próprio Deus diz que se arrependeu de ter criado o homem, porque começou a ver que o coração do homem se inclinava para a maldade, para a iniquidade. Resultado: Deus mandou um dilúvio. Esse dilúvio está documentado por várias civilizações, não é só na nossa. E é comprovado pela ciência. Tem-se falado muito sobre isso, perspectiva geológica, arqueológica, tem-se falado muito sobre isso, sim. Sim, isso já é comprovado e é relatado por várias civilizações. Pronto. De qualquer das maneiras, isto para resumir um bocadinho mais, naquele momento, naquela altura, Deus, o que imperava na Terra era o tempo da lei. Portanto, Deus, entretanto, mandou para Moisés as leis, né, aquelas pedras, os mandamentos, etc. Pronto, só que o povo não conseguia respeitar aquelas leis. Porquê? Porque a força que havia internacional era tão forte na altura que começou o plano, entre aspas, inicial do lei, começou a frustrar-se. Porque e Deus resolveu, já estava resolvido desde o início da criação, porque Deus já sabia todas as coisas. Então Deus, naquele momento, disse que era necessário mudar a era necessário mudar o sistema. Está bem? E qual era o plano? O plano era que viesse Jesus Cristo, ou seja, se viesse Jesus Cristo, se tornasse homem, como eu e tu, como nós, não é? Como ser carnal,
ok? E conseguisse criar o sacrifício perfeito. O que é que isto é? O povo judeu antigamente fazia sacrifícios de animais, tal como os islâmicos ainda fazem hoje em dia. Pronto. O que é que era o sacrifício de animais? Aquilo era, como é que é de explicar assim rapidamente? Havia, o povo separava as primeiras ovelhas, as primeiras cabras, as mais perfeitas, os animais mais perfeitos, e faziam um sacrifício para que o sangue desses animais servisse para expiar os pecados do povo, ou seja, para apagar os pecados do povo. Pronto. E faziam aquilo, o sangue do animal escorria para uma determinada zona que não estava escrito e esse sangue tapava. Pronto. A questão foi que já na humanidade, porque a humanidade começou a errar tanto, que esse sacrifício já não valia a pena. Portanto, foi necessário haver um sacrifício maior, cujo sacrifício fosse o maior de todo e qualquer sacrifício possível. Okay? Portanto, então, a própria porção de Deus, né, o próprio Filho unigênito de Deus, para o qual foi criado todas as coisas, tá, ele próprio se deu como sacrifício. Ele disse, não, porque eu vou ser o sacrifício perfeito. Pronto, ele veio à Terra, etc. Portanto, se foi por vontade de Deus Pai, talvez sim, mas também foi pela própria vontade de Jesus Cristo. Porquê? Mafalda, porque o amor que Deus tem por nós não é um amor que nós conhecemos, é um amor ágape, tá bem? Não é um amor como nós usamos no mundo hoje em dia, que é um amor erótico, não é um amor eros, não é? É um ágape, ou seja, um amor que excede todo e qualquer entendimento. Tá bem? Por isso é que Deus enviou para a Terra. Jesus Cristo veio e conseguiu fazer este sacrifício perfeito. Para quê? Para que não houvesse necessidade de fazer mais nenhum outro sacrifício, porque o maior sacrifício de todos foi feito. A tua cadela está chateada. Percebes o porquê? É o cão. Percebeste porquê que Jesus Cristo não? Nem foi Deus que mandou, foi o próprio Jesus Cristo. Porque por exemplo, no momento de ápice, naquela vez que na noite anterior, acho eu que Jesus Cristo ia ser, sacrificado, ele não foi apenas crucificado, ele foi sacrificado. E até posso falar um bocado sobre isso. Ele disse assim, Pai, afasta de mim este cálice, mas no entanto seja feita a tua vontade. Ou seja, ele disse assim, eu não quero, ou seja, mas se este for o caminho para que a humanidade tenha salvação, tenha acesso a ti novamente, eu estou disposto a fazer. Portanto, ele tanto veio cá para esta missão, como ele também quase que desistiu. Dizia, mas vá Deus, se tu quiseres eu faço. Percebem? Não, pronto. E fez porquê? Para que nós passássemos por uma nova era. Não é à toa que é o antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Cristo não foi só importante, ele foi na era hoje atualmente é importante. Porquê? Porque foi o único homem que dividiu a história a meio. Né? Temos antes de Cristo e depois de Cristo. E nós vivemos agora no tempo da graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça é o tempo que nós temos o favor de ter um acesso a Deus gratuito. Okay? Através de quem? Através de Jesus Cristo. Porque o versículo mais importante na Bíblia está em João 13, que é João 14, que diz que Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não murche, não definhe, mas que tenha o acesso à vida eterna. Pronto. Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. A partir de agora. Porquê? Porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Cristo, ao escorrer pela cruz, é o tal sacrifício perfeito. Estás a perceber? Não, ser o sangue de Jesus Cristo que estava carregado com o pecado da humanidade ali foi lavada. Okay? E quando ele ressuscita ao final do terceiro dia, aqui já entramos na parte da fé, claro, ele neste momento, ele consegue vencer a própria morte, dando acesso a que todos nós também tivéssemos o acesso à rota da morte através dele. É um bocado de loucura, não é? Por acaso não tinha bem essa perspectiva dessa história, por acaso não conhecia ao pormenor. Pronto, foi o que eu estava a dizer há bocado, porque para mim, pronto, foi o que eu disse, não vou voltar a repetir, mas sim, faz sentido. É isso. Recebi a mensagem. Recebi, mas então. Vais-me falar do que. Não, diz. Não, diz. Não, eu ia dizer que o mais maravilhoso e a razão pela qual eu
Eu vou contar aqui, eu tenho vários testemunhos, várias experiências com Deus, porque no fundo, ser cristão não é só ler a Bíblia, ser cristão é orar e estar em comunhão, porque nós fomos criados para estar com Deus. Foi por isso que Deus nos criou. Pá, estás aí no Éden, estás aí a cordeiro, comer uma não sei o quê, falas com os animais e tal, e quando vier aqui a gente conversa. Foi por isso que nós fomos criados. E, portanto, o nosso espírito chama por ele, né? Clama por ele. Portanto, por isso é que nós temos aquela chama do querer algo mais. E um cristão, como é que nós conseguimos ter proximidade com Deus? Através da oração, através do querer estar com ele, através da comunhão com ele, né? Constante. Pronto. E o que é que... Eu tenho várias experiências com Deus, pronto. Eu até posso contar uma que aconteceu esta semana. O mais maravilhoso que existe é, quando nós temos esta caminhada cristã, é o amor que a gente sente. O carinho que a gente sente. Porque Deus, costuma dizer, Deus é amor. Não, Deus não é amor. Deus é amor, mas também é justiça, também é correção, também é... Mas Deus, a fonte pela qual Deus criou todas as coisas, e quando nós realmente conhecemos a Deus, nós começamos a sentir abraçados por esse amor, que é ágape, que excede todo e qualquer, que tudo pode, tudo crê, tudo suporta, como diz a Bíblia. Portanto, isso é que é o... E nós, infelizmente, na sociedade, estamos a falar amor, poliamor, amor, mas é completamente desvirtuado daquilo que é o verdadeiro amor. Percebes, não? Exatamente, sim. Isso concordo perfeitamente, sim. Isso concordo. Mas, não sei... Pronto, aconteceu aquele testemunho. Força. Não, estava a dizer que o que eu acho é que nós fomos incutidos e acho que hoje em dia é rara a pessoa que não tem presente na família a fé, vá. É a minha avó, a minha mãe, tudo era ligado à fé, a Deus, pronto. E tentam incutir em família. Mas depois eu acho que vai de cada um de nós. Acho que, como estava a dizer há bocadinho, é muito individual, é muito pessoal. E acho que tem que nos tocar. E acho que ao crescermos tem que fazer sentido para cada um. E eu, como eu estava a dizer há bocado, acho que tem que haver esse chamamento depois para que, pronto, como estava a dizer, Deus nos tocar e haver essa tal ligação que eu acabei por... Se calhar nunca tive ligada. Se calhar foi isso. Eu se calhar nunca tive ligada de tal forma, nunca fui convertida. Fui convencida, mas e depois fez-me desviar. Eu acho que pelo que eu estou a perceber agora da nossa conversa, e que estou a perceber bastante e está a ser bastante útil, é isso que eu percebi, que eu nunca fui convertida a 100%, ou nunca me foi passada a tal mensagem que deviam ter passado, e acabei por me desviar e pronto. E se calhar é por aí. Imagina que tens 2 cães. Esses 2 cães estão agarrados pela mesma coleira. Tá bem? Pronto, uma coleira conecta os 2 cães. E tu tens um cão que acaba por ser um bocadinho nada mais forte que o outro. Certo? Só que o cão que está de um lado só come daquela comida, come da outra comida. Mas o cão deste lado não vai comer da comida do outro. Nem o outro vai comer a comida de um. Está a perceber? E esse cão do lado esquerdo vai comer uma vez. E o do lado direito só come metade. Porque o do lado esquerdo voltou a puxar para lá. E depois o lado direito vai puxar um bocadinho, vai comer mais um bocadinho, mas o de esquerda não deixa, vai comer mais. Se só comer o cão da esquerda, o que vai acontecer com o cão da direita? Vai definhando, vai emagrecendo, vai ficando mais fraco. Se fica mais fraco, não consegue puxar tanta corda para comer, vai acabar por morrer. Com Deus é a mesma coisa. Se o nosso lado físico só se alimenta, se nós só alimentamos o nosso físico, mas nós não alimentamos o nosso espiritual a chama vai apagando. Estás a perceber a comparação? A mesma coisa, isto acontece com toda a gente. Não é à toa que existe no mundo a música, os filmes, as novelas, os telejornais, tudo, a escola, serve para quê? Para nos afastar de Deus. Tudo. Porque, pronto, nas séries, nas televisões, nos filmes, tem sempre mensagens que são contra os mandamentos de Deus, por exemplo. Sempre que se fala de Deus, há assim um bocadinho de riso, de ridículo, de ser um bocadinho ridículo, muitas vezes. Pronto, ou seja, tudo isso permite com que o nosso físico seja alimentado
Pá, e digo outras coisas. Por exemplo, se foste educado para a Igreja Católica, mas se calhar leste a Bíblia, se leste 2 páginas, se calhar foi muito, né? Pronto, é um bocado isto. Ou seja, nunca alimentaste o teu espírito. Portanto, o espírito vai definhando. Okay? Mas a Bíblia também diz uma coisa, que a fé vem pelo ouvir. Se não houver quem pregue, não há quem acredite. Exatamente, por isso que eu estava a dizer, a mensagem se calhar não foi bem feita, ou bem dada, ou bem passada. Mas há uma coisa que me fala, se Deus te escolheu, não tem como fugir. Sim. Um dia Ele vai se revelar a ti. Pois é esse tal chamamento, que eu estou a falar. E acho que se isso vier a acontecer, lá estou eu, agora. Esta semana aconteceu uma coisa muito gira, que foi... eu estou aí com umas mudanças grandes na minha vida. Pronto, está naquele momento que eu tenho muitos projetos na cabeça e que eu preciso dar ali um passo em frente, mas é preciso ter coragem para ter esse passo em frente. E eu tenho estado assim nesta amargura durante uns 3 meses talvez, pá, e no sábado, sim, foi no sábado que eu orei um bocadinho mais profundo. Orei, chorei muito, chorei muito. Porque o cristão é isso, quando Deus começa a tocar em nós, vem um choro que é um bocado inexplicável. E não sei se o Diogo já sentiu isto. Já, né? Isto não consegue. É muito engraçado. E eu tive que estar 1 hora, assim a orar e a cantar e a falar com Deus. Foi 1 hora, assim. Eu acho que foi Deus que me disse assim: naquilo que puser a tua mão, eu vou-te abençoar. Não, desculpa, naquilo que tu decidires, eu vou-te abençoar. Sim que foi. Tal e qual. Naquilo que tu decidires, eu vou-te abençoar. E eu disse assim: Deus, eu quero uma comprovação, isto não chega. É pouco, não sei lá, sem imaginação minha. E, entretanto, eu vou buscar aqui o meu telefone, o meu WhatsApp, e, deixa eu ver aqui, de repente, um conhecido meu mandou-me a seguinte mensagem: espera aí, não fujam. Já foi quando? Ainda estamos aqui. Estás aí? Do nada, foi ontem, mandou-me ontem. Portanto, isto foi do sábado, que eu ouvi naquilo que decidias, eu vou-te abençoar. E de repente ontem, o Kiko, eu falo com ele tipo uma vez por mês, e é muito. Ele diz-me assim: boa tarde, meu amigo, como estás? Acordei esta manhã a pensar em ti. Deus possa te abençoar, meu amigo, em tudo o que você colocar a mão para fazer. Estamos juntos. Podes contar comigo para o que eu te puder ajudar. Um abraço. Ou isto é uma coincidência, graças, ou foi Deus a comprovar-me. Percebe? Estas coisinhas, não é? Ele disse exatamente: olha, eu não disse nada a ninguém. Eu não disse nada a ninguém. Orei a Deus, chorei, e veio-me aquela voz à cabeça: naquilo que tu dizes, eu vou-te abençoar. E diz a Deus: isto pode ser imaginação minha, eu quero uma comprovação. Revela-me em sonhos, faz o que tu quiseres. E ele ontem, do nada, manda-me esta mensagem a dizer que Deus te possa abençoar em tudo o que tu colocares a mão para fazer. É muito engraçado. Eu acredito nesse tipo de mensagem, mas eu ligo muito ao universo. Lá está, eu também recebo muitos sinais, mas ligo muito que seja do universo. Por isso, mas sim, eu percebo perfeitamente esses sinais, sim. Só que noutra perspectiva, exatamente. Mas daquilo que o Fábio está a dizer, eu também há uns anos também eu era ateu, eu negava a essência de Deus e até ridicularizava um pouco essa questão, e as pessoas que achava-me superior às pessoas que acreditavam em Deus, um bocadinho como o Fábio estava a dizer há bocado, que acontece nos filmes, nas séries, que a gente vê que normalmente as pessoas que demonstram terem fé normalmente são caracterizadas, não é, como sendo um bocado ridículas, assim, ou pessoas se calhar de menos QI, ou o que seja. E é engraçado o que o Fábio está a dizer, porque eu próprio tenho feito uma caminhada, a minha caminhada, e eu fiz catequese durante 6 anos, fui batizado segundo a Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, a comunhão solene e tudo mais, mas eu acabei por sair da catequese porque não me identificava com aquilo, nunca, apesar do esforço que eu até fazia na altura, era criança, mas tentava pôr alguma intenção, seja o que isso for quando és criança, naquilo, e nunca percebi, nunca atingi a fé, né? nunca entendi. Então, nos anos que seguiram da adolescência e o início da adultez, lá está, era essa pessoa
ateia, não acreditava, negava e nestes últimos 2, 3 anos, por ter sido escolhido ou por que é que seja, comecei a ter contacto com pessoas, com situações, eu próprio dentro de mim comecei a levantar questões, também se calhar consequência da maturidade, não sei, comecei a colocar questões mais profundas e começaram a acontecer coisas, como o Fábio estava a descrever, mas que eram consequência de um pedido intencional e de uma oração, não uma oração de terço, não é? De uma oração tipo Ave Maria cheia de graças e coisas assim do género, mas de uma conversa com Deus, porque isso são coisas que eu aprendi com o Fábio. Nós já falámos há alguns anos e ele foi a primeira pessoa que me explicou, que me demonstrou, que me ensinou o que é falar com Deus. Podes ver, se calhar, uma pessoa mais cética pode ver a oração como isso é um tipo de meditação, estás a meditar, a falar contigo próprio. Pá, mesmo que seja isso, fazer essa oração com uma intenção, por si só, vamos assumir que até Deus não existe, né, que é só uma meditação, por si só já é muito poderoso, mas eu vou mais além e acredito mesmo na existência de Deus, e porque nos vários momentos em que eu fiz essa oração com um pedido intencional, e estamos a falar de coisas muito grandes, coisas muito profundas, transformam a vida, de salvar uma vida, coisas assim do género, nos dias, nas semanas, nos meses que se seguiram, esses pedidos foram sempre quase que fossem acedidos, foram coisas, parecia que foram-me dadas, entregues propositadamente à minha pessoa e por eu ter pedido aquilo. E não foi uma nem 2 vezes, já aconteceram várias vezes e eu tenho muita dificuldade. Eu antes era a pessoa muito cética, achava que era tudo uma coincidência, mas hoje em dia eu começo a ter muita dificuldade em acreditar que isso são coincidências e que as coisas acontecem do nada, não é? Isso também não acredito. Isso também não acredito que nada acontece por acaso. Há sempre uma razão para as coisas acontecerem. Mas uma coisa é viveres de uma forma inconsciente e fazes o teu dia a dia e as coisas vão-te acontecendo. Outra coisa é tu falares com a entidade que nos pôs aqui, que criou isto que está aqui, falares como se estivesses cara a cara, como se aquela pessoa fosse o teu pai, literalmente, porque é o que é, não é? E dizes, olha, eu estou assim, sinto isto, eu preciso disto, por favor, dá-me isto, ajuda-me a encontrar o caminho certo, ajuda-me a tomar a decisão. E quando tu falas naquela questão, e as pessoas muitas vezes falam que é o universo. O universo é Deus. Deus é isso. É outro nome que se dá à mesma coisa, na minha perspectiva. Sim. Há quem diga que sim. Não sei, Fábio, o que é que tens a dizer sobre isso? Não, é isso mesmo, eu fico feliz pela tua resposta, pá. Melhor caminho, pá, tudo cada vez melhor. Eu ando sozinho a pensar comigo, para mim mesmo, a falar comigo mesmo há muito tempo sobre isto. E não tenho, obviamente, não tenho a verdade. O Fábio vir aqui a este episódio, gravar este episódio, pode Diogo se revelar. Nunca tinha surgido em conversa esse tipo de assunto. E é uma coisa que eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque eu já estive num lado, sinto que estou a caminhar para o outro lado, eu não tenho verdade, não tenho respostas, só tenho perguntas. Mas acho que é muito interessante e se calhar podemos fazer um bocadinho a ponte, lá está, para as perguntas que eu tinha para o Fábio há um bocadinho. E eu vou dar o meu testemunho e a seguir peço ao Fábio que faça o mesmo. Porque é que eu acho que isto é tão importante e porque é que eu quis trazer isto ao podcast? Eu espero que quem começou a ouvir o episódio ainda esteja connosco ao fim destes minutos. Porque eu acho que isto é muito importante falar sobre este tema. Em primeiro lugar, porque é algo que como já dissemos, é ridicularizado e está a ser perdido na sociedade. E as pessoas não entendem que foi precisamente este tipo de fé e estes valores que são trazidos para esta fé que construíram a sociedade que nós vivemos hoje em dia, que nos dá o conforto e tudo aquilo que nós temos hoje em dia. E em segundo lugar, pegando uma perspectiva não de sociedade, mas do indivíduo, esta fé e sentir a bênção e o tal amor que o Fábio falava de Deus foi muito transformador na minha vida. Permitiu-me
ser uma pessoa muito melhor. E pode haver pessoas a dizer, mas tu não precisas ser cristão ou de acreditar em Deus para fazeres o bem, para seres boa pessoa. E eu digo, claro que não, mas tu tens os valores que tens, tu não matas ninguém na rua porque vives numa sociedade que advém dessa fé, que advém desses valores que foram transmitidos. E em segundo lugar, há uma coisa, alguém em mim se transformou através dessa fé que mais nada poderia ter transformado. Eu perdi o medo de morrer, por exemplo. Eu vivia com medo de morrer. Quando pensava na morte, eu chorava. Eu ficava apavorado com a ideia de um dia para o outro, de repente, deixava de existir. Eu deixei de ter medo de morrer. Eu vivo a minha vida, tomo as minhas decisões a pensar tranquilo, porque eu sei que Deus está a olhar por mim e vai-me ajudar, vai-me proteger. E se eu tiver que morrer, assim o seja. Percebes? E isso dá uma paz de espírito. E sentis o amor incondicional. Sabias que tu podes encarar desafios na tua vida que são muito difíceis com coragem e podes avançar, porque sabes que mesmo não tendo a tua família, mesmo não tendo os teus amigos, mesmo não tendo ninguém, tu tens Deus que te vai ajudar a guiar, te vai ajudar a ultrapassar os problemas, e que aqueles problemas que tu vais encarar na tua vida, sejam eles financeiros, de trabalho, morte de uma pessoa que te é querida, são coisas que tu vais conseguir ultrapassar e são muitas vezes ensinamentos que tu precisas ter para que a tua vida seja melhor dali para a frente. E eu só consegui perceber isto a partir do momento em que eu me senti abençoado. E, Fábio, já te passo a palavra. Este episódio tu é que és o convidado, não sou eu, mas eu vou só partilhar uma coisa em que tu estiveste envolvido, por isso também acho que é relevante. No início de 2022, eu estava a viver sozinho, estava a viver no estrangeiro, estava a passar uma situação, pronto, era uma situação chata, e já estava neste percurso a começar a tentar entender o que era isto da fé, começar a ler a Bíblia com detalhe, com atenção, tentar perceber a palavra de Deus, e já senti algumas coisas que começavam a fazer sentido na minha vida, mas eu não sabia orar, eu não sabia falar com Deus, só sabia as rezas que nos ensinam na igreja, né? O Pai Nosso e os Ave Marias e assim, mas aquilo para mim é tudo muito vazio. E o Fábio ensinou-me a orar. Ele mandou-me um áudio e com uma oração, e disse, pronto, agora pões o áudio, ouves o áudio e oras ao mesmo tempo. E oramos juntos. Então eu estava num quarto, estava sozinho no meu quarto, e era noite, estava tudo escuro, tinha só uma luzinha de presença muito pequenina para ver alguma coisa, mas estava praticamente todo escuro. E eu fechei os olhos e comecei a dizer as palavras que o Fábio tinha dito. E quando tu falas com Deus, tu fazes uma oração a falar com Deus, tu não fazes uma reza pré-feita, tu dizes aquilo que te vai na alma, aquilo que tu queres dizer. Começaste a falar com outra pessoa à tua frente. E foi isso que eu fiz. E eu estava de olhos fechados, e a partir do momento em que eu comecei a falar, eu senti um arrepio enorme no meu corpo e senti um calor, mas mesmo estúpido. Era inverno, isto era tipo janeiro, fevereiro, eu estava no Reino Unido, eu senti um calor estúpido no meu corpo, comecei a suar, e eu acabei de dizer a oração e eu não conseguia abrir os olhos. Eu estava apavorado, eu tinha um medo de abrir os olhos, porque eu nem sequer queria ver o que é que estava à minha frente, porque eu sentia que havia alguma coisa à minha frente que estava ali comigo, eu nem sequer queria ver, estava apavorado mesmo. Imagina, um homem adulto a viver sozinho, com medo de abrir os olhos no quarto, estás a perceber? Tipo, não faz sentido nenhum, as coisas cai no ridículo. Assim, cá fora do contexto, isso cai no ridículo, não é? Mas pronto, lá me acalmei e abri os olhos, não tinha nada à minha frente, mas eu senti, nesse momento do calor, eu senti essa tal bênção, o tal amor incondicional em que tu sentes que o peso da vida até é tirado dos ombros. É uma coisa que eu não te sei explicar melhor do que isto. É como se tu, de um momento para o outro, tu sabes, tu és quase a partir daquele momento és uma criança para sempre, em que tens sempre um pai, sempre alguém a quem recorrer, e nada de mal vai acontecer. Porque a morte não é o fim. A morte é o fim da tua carne, do teu físico, do corpo em que tu habitas, mas não é nada mais do que isso, estás a perceber? E quando eu percebi isso, a minha vida mudou de um dia para o outro. Eu comecei a tratar-me melhor a mim, a tratar melhor as outras pessoas. Eu não sei explicar, mas é uma transformação brutal que eu acho que nunca na vida iria chegar sem ser através disto.
e passo a palavra ao Fábio. Já falei demasiado. Falaste bem. Em Filipenses diz assim, olha, a paz que excede a todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Exatamente, repara, Uma paz que dá para- eu senti isto sem conhecer a Bíblia. Eu ainda hoje não posso dizer que eu conheço, mas na altura conhecia zero da Bíblia. Zero, percebes? Eu estou a descrever aquilo que foi a minha experiência. Yeah. Deus tem várias maneiras de chamar as pessoas, não é? Várias. Jesus, no final da sua caminhada cá, ele disse, eu cuidei, dizia, Pai, eu cuidei daqueles que tu me enviaste. Ou seja, aquele que Deus enviou para Cristo diz que ele cuidou bem deles. Pronto. E nós temos que pensar assim, Deus chama as pessoas de várias maneiras. Ou por sonhos, ou por visões, ou por quebrantamento de coração, ou por abertura de entendimento, que foi o meu. No meu caso foi... Eu tenho experiências muito giras com Deus. Olha, giras ou loucas, e algumas um bocadinho mais assustadoras, mas houve uma... Eu lembro perfeitamente há uns anos do trabalho, no carro, e estava a dar música na rádio. Eu adorava, não já lembro que música era aquela, mas eu adorava aquela música, assim, espetáculo. E eu até lembro de ter estacionado o carro à porta de casa e fiquei a ouvir o resto da música. Só para... Aquelas coisas, as estações ficar ali, né? Hoje em dia fico no telemóvel muitas vezes, mas naquela altura, se calhar, sei lá, uns 8 anos atrás, uma coisa assim, não fiquei. Não mais, já 10. E pronto, não fiquei ao telefone, porque só se for para jogar o jogo da serpente, que era o que havia há 10 anos atrás. Mas não, fiquei a ouvir a música até ao final do... Pronto, acabou a música, desliguei e fui para casa. Na manhã seguinte eu voltei a entrar no carro para ir trabalhar. Liguei o rádio e parecem eu. Calma, está aqui algo esquisito. Está aqui algo que não está igual. Eu olhei para o rádio e estava a tocar uma música. Já não lembro se era a mesma ou se era outra. E eu comecei a pensar assim. Comecei a pensar nisso. Eu comecei a olhar para a música, baralhado, a dizer, pá, que estupidez de música. Ou seja, a música é tão vazia de conteúdo. É tão, como é que é dizer? É tão... Fútil. Inócuo, tão vazio, inútil, fútil. Com quase todas as músicas que passam na rádio. Eu entendo o que é que ela está a querer... Acho que era uma cantora, tá? O que ela estava a querer dizer, eu entendo aquilo que eu sentia ontem, mas isto hoje para mim é inútil. É completamente desprovido de sentido, de importância. Ligo para a minha namorada na altura, que era a minha atual mulher, e expliquei-lhe. Epá, estava a acontecer isto, estou desesperado. E ela vira-se, não, simplesmente Deus te revelou para que é que Ele criou a música. A música serve para uma coisa. E eu, caraças. Pois é, esta relação que Deus me transformou de noite para o dia, ou seja, eu ouço, agora mais perguntar, mas Fábio, não ouves música? Pá, eu sim, ouço. Eu ouço música, eu gosto de música eletrónica, gosto de rock, gosto de uma série de... Gosto de música clássica, eu gosto de quase todo o estilo de música. Mas eu consigo discernir e vejo, esta música não presta, não serve, não me convém, é vazia, não faz sentido, não é? Porque a música foi criada para adoração a Ele. Ou seja, o próprio Lúcifer, diabo, Satanás, né? Lúcifer, ele era líder do coro espiritual, portanto, música sabe ele. Desculpa, Fábio, houve só aqui um cortezinho. Estavas a dizer que a música foi criada para adoração a Lúcifer, foi isso que disseste? Não, adeus. Ok, é que houve aqui um corte, só para clarificar. O que eu disse foi que Lúcifer era líder do coro espiritual, portanto, ele de música percebe ele, né? Portanto, e não, foi outra relação que eu tive, outra relação do universo. Desculpa, Alda. Tudo bem. Foi outra relação que eu tive, ou seja, foi outro contacto que tive com Deus. Eu não busquei nada, simplesmente. Ou seja, a minha conversão foi por revelação constante. Eu não lia a Bíblia, mas eu sabia coisas da Bíblia, sem ninguém me ter explicado, sem ninguém me ter ensinado, sem ter lido em lado nenhum. Portanto, a minha conversão foi assim, por isso eu estou a dizer, de muitas maneiras. Ou seja, não é que ele seja de muitas maneiras. Ele vai se revelar, se te revelar a ti, ele vai se revelar de uma maneira única e exclusiva para ti. Percebes ou não? Por isso é que Deus é maravilhoso. Ele cuida-nos como únicos e muito importantes para Ele. Sim, por isso é que muitas vezes até nós podemos ir a ser assíduos na missa, podemos ir à catequese, podemos ter 1001 pessoas a falar para nós sobre Deus, sobre como é bom, sobre como isto e como aquilo, e nunca entendermos isso, nunca sentirmos isso, não é? Porque
cada um de nós vai terá uma forma, e há muitas pessoas que nunca durante a sua vida têm esse chamamento, esse contacto, mas quem o tem, como estavas a dizer, é muitas formas diferentes. É engraçado, só fazendo um pouquinho parênteses, estavas a falar da questão da música. Eu, como estudei música durante muitos anos, eu consigo falar um bocadinho sobre isso, e é verdade o que estavas a dizer. Durante muitos anos, durante séculos, a música servia a palavra, era para servir a palavra de Deus, para servir os textos sagrados. E só muito recentemente na nossa história, não é que isso ramificou-se para outras coisas. A música tornou-se outras coisas, não é? E tens exemplos de peças musicais mais antigas que a música foi feita pensada de forma a servir o texto, que é quase divinal. A música é tão bonita e faz-nos sentir. Porque é que será que há músicas que nos fazem sentir de uma forma, nos tocam de uma forma que nenhuma outra coisa nos toca, não é? E músicas incríveis. Tens o exemplo, música clássica, por exemplo, o Requiem de Mozart, que é uma obra, aquilo é uma coisa estrondosa. Aquilo cantado e tocado numa catedral, numa igreja, aquilo é... E a própria música, não é? As frases melódicas da música junto com o texto, aquilo é do céu, aquilo parece que é feito, tocado por Deus, não é? É muito engraçado o facto de esta questão da música. Sim, a arte, outrora a arte, se calhar há 200 anos atrás, a arte e a cultura era para revelar e tentar expressar a grandeza de Deus. Era por isso que servia, né? Por isso nós temos grandes monumentos, né? A música, as estátuas. Sim, por exemplo, hoje em dia tudo é desensabido. A arquitetura, a arte... Para esse fim. Pronto. Agora, mas hoje fazemos 3 coisas com como se chama aquelas paredes de cartão com pladur. E tão armado e fica mesmo assim, está feito. Mas então Fábio, diz-nos, nós temos aqui um bocadinho do contexto, não é? E do ponto de vista, nós três, cada um com o seu ponto de vista, mas acho que podemos concordar numa coisa que é, já concordamos no fundo, que é neste momento, nos últimos anos, a sociedade como um todo tem vindo a desligar-se da fé e tudo o que vem atrelado com a fé, né? Nomeadamente os valores que construíram o mundo em que vivemos, o mundo ocidental como o conhecemos. Porque é que é importante nós recuperarmos isto? Se é possível recuperarmos isto? Eu sei que tens opiniões sobre isso e gostas de falar sobre isso, por isso conta-nos. Explica às pessoas que não estão muito por dentro porque é que é importante, afinal, estamos a falar sobre isto e pensar sobre isto. Quase todas as profecias bíblicas foram concretizadas. Faltam poucas. E diz na Bíblia que no final, né, a igreja, a noiva de Cristo, há um paralelismo do que é Jesus Cristo, que será o noivo, né, e a noiva de Cristo seria a igreja. A igreja não é a instituição, a igreja são aquelas pessoas que são cristãs. Outra coisa que a Bíblia diz é que as pessoas que são apartadas são os santos. O santo não é a estátua, e nem é o homem que vai santificar ou beatizar. Beatificar, sim. Não sei nem o nome, desculpem. Mas os santos são aqueles que são apartados, que escolhem uma vida cristã. Acho que são os santos na Bíblia. De qualquer das maneiras, na Bíblia fala na apostasia dos últimos tempos. O que é a apostasia? A apostasia é o divórcio. Portanto, a noiva vai querer o divórcio nos últimos tempos. Isso é outro dos sinais das profecias que já não falta concretizar, já está a começar a ser concretizada, não é? Mais uma a ser. Mas tudo isso vai preparar a vinda de aquilo que é o Apocalipse, chamamos assim, não é? O Apocalipse não é nada mais nem menos que revelação. Apocalipse não é o final, Apocalipse significa revelação. Sim, em inglês o nome do livro é Revelations. Sim. Nós é que traduzimos para Apocalipse. Sim. E tudo aquilo que está profetizado está a acontecer. Portanto, se nós se calhar há 15 anos atrás, 20 anos atrás, podíamos achar que era um bocadinho de história de ficção, hoje em dia já começamos a perceber que se calhar essa ficção está-se a tornar mesmo realidade. Coisas que está profetizado, que iriam acontecer. E, portanto, o apóstolo João, há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, tem estas visões sobre a revelação, não é?
e outros, e próprio Isaías, há muito mais tempo atrás, mas estas visões daquilo que vai acontecer nestes momentos que nós estamos a começar a viver hoje em dia. Isto é um bocado absurdo, não é? Por exemplo, uma das visões que eles tiveram que existiria o rio Eufrates iria secar, por exemplo, e que iria marchar um exército do norte com 200 milhões de soldados a caminho de Israel, não é? O rio Eufrates está a secar. e o Eufrates era um rio extremamente importante na altura, há 2 mil anos atrás. É uma coisa que dizer que, sei lá, o Tejo iria secar. Não vai dar de secar, pelo amor de Deus, não percebes? Mas o Eufrates ainda é maior, não é? E iria secar, iriam marchar 200 milhões de soldados por aí abaixo e se calhar no mundo há 2 mil anos atrás não havia 200 milhões de habitantes, não sei, estou aqui a mandar para o ar, se nem havia, ou pelo menos na zona oriental não existiria de certeza. E se nós pegarmos, por exemplo, em Gog, que será, que muito provavelmente está-se a referir à Rússia, se a gente pegar a Rússia e China e Irão, facilmente se encontra 200 milhões de soldados, não é? E portanto é outra profecia que se calhar está a começar a acontecer em 3D, não é? Portanto, esta apostasia, não é? e estas profecias que pareciam loucura há uns anos atrás, mas que está, como todas as outras, bem como a vinda de Jesus Cristo, foi profetizada 300 antes por Isaías, 300? Acho que foi 300 anos atrás. Bom, antes de Cristo, foi profetizada a vinda de Cristo, e tal como estas estão a acontecer hoje em dia, nós nos damos conta que será que temos alguma coisa para fazer que vá impedir isso? Não, porque está na Bíblia escrita na Bíblia, portanto, por mais que a gente não queira que aconteça, se assim está lá escrito, vai acontecer. Agora, se demora mais ou demora menos, será que nós temos capacidade para adiar um bocadinho mais isso? Eu não sei. Eu acredito que quem manda no tempo é Deus. Deus é o Senhor do tempo e Ele é que vai, de acordo com o seu relógio e com a sua vontade, fazer as coisas que Ele quer fazer e que Ele tem para fazer. E, portanto, um dos sintomas é este, não é? A apostasia, é o divórcio, é o tal governo do anticristo que surgirá, não é? O anticristo é tudo aquilo que se põe aos mandamentos e às vontades de Cristo. E nós estamos a ver isto hoje em dia, realmente. Ou seja, esse sistema está a ser implementado, como já foi implementado outrora. Portanto, no princípio dos tempos, esse sistema já existia. Estamos a voltar a reativar esse sistema babilónico, não é? Como é que é possível uma cidade, já nem existe mais, que é a Babilónia? Hoje em dia se fala tanto dela, né? Há músicas a gritar Babilónia, não sei o quê, né? E a gente não grita, sei lá, não grita, não, mas é Babilónia. A Babilónia tem uma representação muito, muito profunda, muito maior que aquilo que as pessoas possam entender, assim, à partida. Há pouco tempo saiu um filme chamado Babylon, uma produção de Hollywood, que eu acho que as pessoas deviam ver e perceber o que é caracterizado no filme. Não vi. Portanto, esse divórcio está a acontecer. E achas que pode haver reversão? Ou achas que já não há volta a dar? A única volta a dar é aquela volta que sempre era para dar. É o povo reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros e olhar para Ele. Diz na Bíblia assim em 2 Coríntios: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se olhar para a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim, eu olho os céus e se a terra, a sua terra. A gente não quer nada disso, a gente não quer orar, a gente não quer se arrepender, a gente quer continuar a viver como está a viver. Ou pior, no caso estamos a caminhar para pior, não é? Na degradação dos valores, estou a falar da degradação dos valores, não estou a falar da fé, estou a falar dos valores, estou a falar... Sim. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos a começar a fazer atualmente na sociedade. Sim, todo o ataque às crianças, normalização de pedofilia e outras coisas que tais, né? São tudo uma degeneração da sociedade e uma destruição completa dos valores, né? Que advém da fé e da palavra de Deus. E da moral, não é? Exatamente. Eu não sei se ias fazer uma pergunta. Não. Eu tenho aqui... Agora eu tenho uma pequena provocação para ti, Fábio. Sabes que todas as perguntas que eu faço nunca são com má fé, fazendo aqui o trocadilho. nunca são para Anticristo. Exatamente, para denegrir ou para dizer que isto é tudo, né, tudo uma treta. Mas é uma questão mesmo genuína de entendimento para que eu próprio possa fortalecer a minha fé. Esse é sempre o intuito, a procura da verdade e do fortalecimento da minha própria fé. Portanto, a Bíblia é um conjunto de vários livros e está dividida
antes de Cristo e depois de Cristo. Temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quem tem uma mínima ideia da Bíblia, nós já discutimos isto um bocadinho, há obviamente um Deus tipo antes da vinda de Cristo e há um Deus pós-Cristo, através de Cristo, não é? Que tem uma atitude diferente. Não é? Já falaste um bocadinho da questão da era, da transformação da era, mas mesmo assim há aqui uma provocação que eu queria fazer, porque é algo que ainda não entendi profundamente e acho que há muitas pessoas que se calhar perderam a fé, ou se calhar eram convencidas, mas nunca foram convertidas, nunca tiveram convicção própria disso, e muitas vezes por terem estas dúvidas, se calhar deixaram a fé morrer, não a alimentaram. Que é, há muitas leis do Antigo Testamento que são dadas por Deus, que na altura, acredito eu, né, não estava lá para ver, eram seguidas, mas que hoje em dia não são. E tu vês, por exemplo, no caso dos muçulmanos, tu vês que nos países onde a lei do próprio país é baseada na lei do Corão, do texto deles, eles seguem a lei sagrada deles à risca. Há países onde é lei apedrejar uma mulher se a mulher não for de acordo com X, Y e Z. Na Bíblia, no Antigo Testamento, há exemplos de leis muito semelhantes. Por exemplo, em Deuteronômio, eu acho que é no capítulo 21 e no capítulo 22 também, no livro de Deuteronômio. Não sei se tens a Bíblia, se queres abrir o capítulo 21, versículo 18 a 21. Eu penso que é nesse especificamente que fala, por exemplo, no caso de se uma mulher for violada numa cidade e não pedir ajuda, não gritar por ajuda, a punição a mulher será punida da mesma forma que o homem, serão mortos. Mas se ela pedir ajuda, nesse caso salva-se desta punição. E outros, por exemplo, seja Deuteronômio 22, versículo 22, também tem outro exemplo. Pronto, há vários exemplos destes. Há um, por exemplo, que era um homem que foi acho que é um lenhador, que ele vai trabalhar no sábado, na altura o sábado, né, que era o dia do descanso. Ele vai trabalhar no dia em que Deus proibiu que se fosse trabalhar e foi morto por ordem de Deus. Pronto, temos estes exemplos na nossa Bíblia cristã e na Torá, na judaica, não é? E só que hoje em dia as pessoas que se dizem serem cristãos, elas não seguem estas leis, não é? E as pessoas podem dizer, pois, porque hoje em dia isso não faz sentido. Eu digo, ok, não faz sentido, primeiro, porquê? E segundo, se nós seres humanos, estamos a escolher a dedo que leis é que fazem sentido e que leis é que não fazem sentido seguir, estamos a tirar toda a moral e todo o poder, não é, de Deus. Nós estamos a decidir por Ele aquilo que é correto ou não fazer, quando foi Ele que disse que era aquilo que era preciso fazer. Mas isso também já vai um bocado ao encontro do país em que tu estás a viver e acho que... Não, mas Deus está acima dos países. Isto é a lei sagrada, não é? Sim, vou deixar o Fábio explicar. Realmente existe essa lei, essas leis que Deus teve que endurecer, porque Moisés foi aquele responsável por pegar no povo, tirá-lo da escravatura do Egito, porque o povo israelita teve 400 anos escravo pelo Egito. E por toda a história de Moisés, não sei o quê e tal, conseguiu, Deus enviou as pragas para o Egito, não sei o quê, até que o faraó resolveu mandar os egípcios embora, porque os israelitas embora, pronto. Deus disse, olha, vocês saem dessa terra e vão lá para uma terra que eu vos vou mostrar, onde é maina, leite e mel, onde as uvas serão tão grandes que são necessários 4 homens para conseguir carregar os cachos de uvas. Vão. E essa viagem iria demorar 40 dias. Só que o povo estava tão incrédulo, estava tão agarrado ao Egito. Ou seja, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo ainda. Entende o que eu estou a dizer? Ou seja, o povo ainda estava muito descrente. Estava com muitos hábitos dos deuses egípcios, do deus Ra, de todas essas divindades. Vocês verem bem, Moisés foi rezar lá, orar a um monte, demorou um bocadinho mais, e quando Moisés regressou,
O povo já pensava que ele tinha morrido, que Deus tinha abandonado, então eles pegaram todo o ouro que tinham, fundiram o ouro e fizeram um bezerro e começaram a adorar, fizeram dali uma divindade. E Moisés volta lá acima à montanha e diz: pai, que povo é este que tu me mandaste tirar do Egito? E Deus: está bem, eu vou matar aquela gente toda, eu já não os aguento mais. Eu escolho, mas já não os aguento, porque eles são muito... Pronto. E Moisés lá diz: não sei o quê, vamos lá mais uma oportunidade. Ou seja, as leis de Moisés foram muito duras, porque o povo era muito duro, era muito rebelde, o coração deles era muito enganador, percebem? Não. Eles acreditavam, lá está, eles não estavam convertidos a Deus, eles estavam convencidos ainda. Tanto assim foi que Deus, uma travessia que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Ou seja, aquela geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. Portanto, o que Deus fez ali em Deuteronômio foi: eu vou apertar nas leis, porque este povo é completamente maluco da cabeça. Portanto, este povo não vai entrar na Terra, vai entrar os descendentes deles apenas. Aliás, nem Moisés entrou. Moisés simplesmente olhou, a terra prometeu ao fundo e morreu. Deus tirou-lhe a vida. Portanto, Deus levou para si. Se nós cumpríssemos, aliás, se nós tivéssemos cumprido todas as leis desta altura, se eu não me engano, são cerca de 500 e tal ou 600 e tal leis. Era impossível cumpri-las. Percebes, Diogo? Era impossível, não é impossível cumpri-las. Muitas foram cumpridas até a vinda de Cristo. Porque se até Cristo era o tempo da lei, Cristo passou a ser o tempo da graça. A era mudou com Cristo. Porque a maneira como, por exemplo, imagina, eles tinham o tabernáculo que eles utilizavam lá nas festividades judaicas, era uma construção em que tinha várias salas que eles tinham que entrar e havia uma das salas que apenas o sacerdote poderia entrar. Pronto. Sabes como é que ele entrava nessa sala? Uma vez por ano apenas, com uma corda amarrada à cintura e com um sino. Porquê? Porque se aquele sacerdote tivesse em pecado, ele entrava na sala do trono e morria. Porque ninguém pode estar na presença de Deus com pecado, com erro. Porque Deus é de tal maneira perfeito, de tal maneira santo, que ele não consegue conviver com o erro. E portanto, se o sacerdote não concorda, porque se o sino parasse de tocar, a malta estava cá fora: olha, se a cana estava com pecado, puxa cá para fora. Porque ninguém podia lá entrar, porque entravam lá e morriam. Ou seja, a lei de Deus antigamente realmente era muito severa. Está bem? Mas quando veio Cristo, não é que ele tenha refutado, nem que ele tenha anulado a lei, não é isso. Ele veio cumprir com a lei. Ou seja, eu, o sacrifício perfeito, vou cumprir a lei. Não é acabar, como é que é de explicar? Vou respeitar a lei de uma maneira que a partir de agora, de uma forma tão perfeita, que a partir de agora, a lei não é que deixe de fazer sentido, mas a lei agora passa a ser eu, passa a ser a minha graça, passa a ser o tal favor que vocês não merecem. É o favor imerecido, que é o que significa graça. Está a perceber? Evidentemente que quando nós dizemos que perdoar, amai o próximo como a ti mesmo, neste momento, não é? Porque Deus, quando perguntaram assim: então, mas Jesus, como é que é? Vieste anular os mandamentos? Quais são então? Os 10 mandamentos são para anular? Faça os 10. E Jesus disse assim: não só os 10, mas todos os outros mandamentos, que sejam resumidos da seguinte maneira: amai a Deus como acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Nestas duas leis está incluído tudo o resto. Pronto. Nisto não encaixa matar pessoas à pedrada, não é? Percebes? Amar o próximo a ti mesmo, como é que eu vou matar uma mulher à pedrada? Então eu não estou a amá-la a ela como a mim mesmo, porque eu não me mataria a minha à pedrada, não é? Faz sentido ou não? Pronto. E esse tempo da graça que nós vemos hoje em dia dá-nos a liberdade para que a nossa condenação ou não seja do sacerdote ou do padre ou do pastor, mas seja apenas de Deus e de Cristo. Ou seja, quando Jesus diz amai o próximo como vocês vos amais a vós mesmos, né? Isto aqui não se trata de ser um tantão, né? E aceitar tudo e mais alguma coisa, ser um totozinho nesta vida, mas pode significar, no meu entendimento, isso pode significar, lá está, chegar ao ponto de ter que matar alguém para proteger alguém, não é? Para proteger outra pessoa, por exemplo, para te proteger a ti próprio de alguém que te quer fazer mal, porque sim.
não é? Isso é o meu entendimento Eu vou-te ler palavra. Sim, claro. Eu vou-te ler aqui o Salmo 23, que me lembrei agora. É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Não é? Eu até sei de cor, mas eu quero ler para não me escapar nada. Salmo 23 diz assim, olha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou, uma tradução mais correta seria: o Senhor é meu pastor e isso me bastará. Mas pronto. E diz assim: deitar-me faz-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pronto. Olha aqui esta parte. Isto aqui vai de encontro com aquilo que o Diogo disse, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, aquela paz, aquela segurança. Não é? Não temeria mal algum. Okay? E depois diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, Deus é amor, Deus é fofinho, não sei o quê, mas o David estava aqui a dizer que a vara de Deus e o cajado de Deus consolam. Quando a gente pega o povo judeu, é um povo tradicionalmente pastor. Ou seja, eles eram muito pastores, cuidavam muito gado, etc. Como é que se corrigia as ovelhas antigamente? Antigamente, ainda se corrige atualmente, não é? Quando as ovelhas começavam a sair da linha, o gajo pegava no cajado, dava-lhes uma bocada nas pernas, para elas não fugirem, pegavam a ovelha no colo e traziam. Portanto, isto para dizer, estávamos a ir em encontro com aquilo que estavas a dizer, Diogo. Mas Deus é amor, Deus é fofinho, não sei o quê. Não, mas aqui ele está a dizer que a tua correção me consola. Não, ou seja, o próprio Deus vai-nos corrigir. Quando nós estamos em comunhão com Ele, nós temos uma coisa, quando Jesus foi embora daqui, né, Ele disse: eu vou embora porque o meu Pai vai vos enviar o Consolador. O que é o Consolador? É o Espírito Santo. Pronto. E isto a malta do Velho Testamento não tinha. Ou seja, a malta da lei não tinha o Espírito Santo neles. Temos só esse acesso ao Espírito Santo que habita dentro de nós graças ao sacrifício ou à vitória de Jesus Cristo aqui na cruz do Calvário. Certo? Pronto. E isso, se nós andamos em comunhão com Deus, constante, real, verdadeira, genuína, o próprio Espírito Santo nos vai guiar pelas veredas da justiça. É como se nós tivéssemos aqui uma vozinha interna, chamemos consciência ou inconsciência, chamem o que vocês quiserem, mas há uma vozinha interna, é o tal história do diabinho que está aqui a dizer não, vai lá, e o anjinho, não vais. Aqui o Espírito Santo funcionaria como aquele anjinho a dizer: olha, isto está errado, aquilo está certo, podes ir, podes não ir. Ou seja, aquela vozinha que às vezes nos irrita, nos enerva, que diz: vou fazer e acabou. Não é? Pronto, essa voz é a voz do Espírito Santo. Portanto, essa correção atual que a gente tem hoje em dia, que no Velho Testamento não existia, é o Espírito Santo. Ok? Isto estás a dizer, agora vai complementar aquilo que disse há bocado, o testemunho que eu dei, aí que eu por acaso não disse, mas que é isso que tu disseste agora e que remata muito bem essa questão, que é essa fé e essa bênção que tu sentes, essa graça que tu tens, não é? Faz com que tu tenhas essa tal paz, essa tal certeza de que, independentemente daquilo que aconteça, no final de contas vai ficar tudo bem. E é mesmo isso, é aquela questão de Deus escreve por linhas tortas, ou vais ter desafios na tua vida, né? Coisas que vão parecer inultrapassáveis e muitos tumultos, muitas coisas que não vão correr bem, mas nada temas, não é? Porque no fim de contas, quando chegar o momento que realmente interessa e as coisas que realmente interessam, tudo vai ficar bem. E eu acho que é um bocado isso também que estás a dizer. Yeah. Quando a malta diz assim: não tens medo do que vai acontecer aí, dos tempos que aí vem, nenhum. Estou ansioso para que aconteça tudo. Estou mesmo ansioso. Eu já te digo assim: estamos a ver tempos espetaculares, maravilhosos, cheio de emoção, cheio de coisas a acontecer.
vai tudo correr bem. Então, aqui Mesmo para... que eu seja assassinado ali na rua, vai tudo correr Exato. bem. É isso. Viver é Cristo, morrer é lucro. Uma loucura, não é? Exatamente. Então, aqui para fecharmos o episódio de hoje, que já vai comprido, só lanço um desafio para mais até para aquelas pessoas que nunca foram convictas e se calhar nunca quiseram saber, outras que se calhar até quiseram saber mas não conseguiram saber, não conseguiram ter o contacto, não conseguiram ter aquela conversão, ter a graça, não é? Assim rapidamente, se conseguires, como é que elas podem, se quiserem, não é? Como é que elas podem voltar ao caminho, que tipo de coisas que elas podem fazer, de informação que podem procurar, como é que elas podem... Muitas vezes as pessoas estão perdidas e eu vejo muitos testemunhos, muitas pessoas encontram esse caminho ou reencontram esse caminho quase sempre em momentos de grande sofrimento, de grande aperto, não é? Mas para as pessoas normais, para o cidadão comum, para a pessoa do dia a dia, não é? Para aquele indivíduo que tem a sua vida mais ou menos normal, mas que se calhar não sabe que há coisas melhores à sua espera. Como é que uma pessoa pode chegar a essa graça, a esse entendimento? Acredito eu que possa haver uma forma consciente e intencional também de procurar isso. Não seja só algo que aconteceu por acaso, não é? Sim, na Bíblia diz que todo aquele que nele crer, não é? Crer é acreditar e os discípulos quando perguntaram assim, Senhor, assim, mas repara só na grandiosidade de Cristo, quando os discípulos estavam a perguntar, quando Jesus estava a ensinar, e os discípulos perguntaram assim, mas Senhor, assim, sendo assim como tu dizes, quem de nós será salvo? E Jesus disse assim, ninguém. Mas para o meu Pai não há impossíveis. Ou seja, Deus vai fazer o impossível para que nós possamos ter acesso a Ele. Certo? Pronto. E como é que nós temos acesso a Ele? Primeiro é o confessar. Ou seja, quando nós confessamos que queremos e que aceitamos, isso é o primeiro passo. E eu até desafio as pessoas a colocarem, espero que Deus me entenda, claro que Deus me entende o que eu quero dizer, mas colocar à prova, assim, Deus, quem és tu? Quem és tu? Eu quero saber. Aparece, fala comigo, de alguma maneira, não sei. Mas se calhar Deus está a usar este podcast para falar, não é? Olha, se não fosse aquilo que eu contei, a minha experiência, não acredito que estivesse a fazer o podcast hoje em dia, por isso, quem sabe. Não é? Deus usa muitas maneiras para falar, foi aquilo que nós falámos, não é? Mas acho que uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é dar o benefício da dúvida, não rejeitar logo. De certeza que muita gente começou a ouvir o que era o tema e desistiu, mas todos aqueles que estão aqui a ouvir ainda, é porque se calhar está ali qualquer coisa. Apesar de todas as dificuldades técnicas, ainda estão a ouvir, é porque... Os ataques, é que restou ali qualquer coisa, ali uma dúvida, uma curiosidade que às vezes a pessoa não está a entender porque que não está a ouvir, não? E isto às vezes acontece assim. Portanto, o primeiro passo é esse, é dar o benefício da dúvida, reconhecer, ok, Jesus, será que tu és verdade? Será que isso é mentira? É tudo loucura da minha cabeça? É tudo uma camada de fanáticos que estão para aqui a falar? Porque diz na Bíblia que as coisas de Deus parecem loucura aos olhos dos homens, e é verdade. É muito e verdade. portanto, esse é o primeiro passo, também, dizer assim, pá. O segundo passo é orar. O que é orar? É falar. Acho que as pessoas têm que pensar assim, oração. Está bem, na Igreja Católica ensina-se umas rezas, não é? Ia brincar a dizer mantras, mas não quero dizer isso. Pronto, ensina-se umas rezas, pronto, com todo o respeito, evidentemente. Mas eu falo para mim, espera aí, então, mas imagina que eu tivesse um filho ao meu lado. Cada vez que ele fosse falar comigo, estava sempre a fazer a mesma coisa. E repetir. E pá, meu, cala-te, mas não posso mais ouvir. Era assim, não é? Sim, e torna-se vazio de sentido, não é? A pessoa diz aquilo por dizer, porque está de memória, não é? Não sente aquilo que está a falar. Não está.
Exatamente. E será que Deus quer esse tipo de relação? Ou seja, não é? Deus, Pai amoroso, maravilhoso, que faz o impossível, não é? Para me salvar. Que tipo de relação é que Ele quer? Não é? Ele não é um senhor de barbas com um raio na mão em cima de uma nuvem. Ele não é isso. Ele é muito mais que isso. E acho que a pessoa tem que orar. Orar é falar com Ele. Né? Até o próprio Jesus ensinou a orar. A oração do Pai Nosso, né? Que é uma oração extremamente profunda. Aliás, é um livro fantástico do Augusto Cury, que é a oração do Pai Nosso mesmo, que ele fala trecho por trecho, porque o Augusto Cury ele é formado em psiquiatria e ele era ateu e converteu-se a Cristo, porque ele, olha, vou estudar a mentalidade de Cristo. Ele começou a estudar a mentalidade de Cristo, ele converteu-se, porque ele começou a perceber que aquilo era impossível, era humanamente impossível aguentar e fazer aquilo que ele fez numa altura, porque ele atualmente ainda coloca em xeque a psicologia atual. Portanto, como é que ele há 2000 anos atrás começava a dominar tantas áreas da psicologia que nós hoje em dia ainda é novidade para nós. Pronto. E ele converteu-se. Portanto, é um livro giríssimo, leiam se quiserem, Os Segredos do Pai Nosso, algo assim, de Augusto Cury. Pronto. Depois orar é isso, orar é falar com Deus. Não é? Olha só que coração lindo, né? O Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, já está a chamá-lo. Meu Pai, já estou a dizer, meu Pai, santificado seja o teu nome, ou seja, santo seja o teu nome, ou seja, está a glorificar a Deus, está a reconhecer aquilo que Ele é. Né? Venha a nós o teu reino, ou seja, seja feita a tua vontade em mim. Nosso teu reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, ou seja, obrigado por isso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Portanto, ou seja, perdão, Senhor. Portanto, ele começou por reconhecer quem Deus era, começou por exaltar a Deus, começou por agradecer, depois começou a pedir perdão. Esta oração é maravilhosa. Perdoai-nos pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pensem só a profundidade disso. E que falta muito hoje em dia às pessoas, é ter essa noção. Nós queremos perdoar, nós queremos perdão, mas não queremos perdoar. Mas olha essa oração, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Ou seja, a gente não, é com a mesma moeda. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, da evil one. Portanto, é uma oração super completa. Pronto. Mas não quer dizer que nós tenhamos de repetir isso vezes sem conta, Eu acho que nós podemos repetir isso com uma questão de até para essa introdução, sem problema nenhum, e depois ir a uma oração tal como Jesus Cristo ensinou. Porque Jesus Cristo diz assim, olha, se vós pedires ao meu Pai em meu nome, ser-vos-á dado. Portanto, sempre que nós formos falar com Deus, nós temos que seguir um bocadinho esta linha. Mas não pode nem ser com estas palavras mesmo. Nós até podemos, se calhar, Diogo, para fechar, fazer uma oração. Não tenho problema nenhum. Acho que Deus colocou isso no meu coração quando nós começámos a falar desde o início. Força. Para nós fazermos uma oração, está bem? E a oração dá-nos liberdade. Nós não precisamos estar de joelhos, mas se a pessoa quiser se ajoelhar, se ajoelha. A gente não precisa fechar os olhos, mas se quiser fechar os olhos, fecha. Se eu quiser fazer o pino, faço. Se eu quiser saltar, salto. A oração é isso, é estar com Deus. Imaginem uma criança quando vê o pai. É toda feliz, O pai chegou, vai correr para os braços dele. Portanto, é esse tipo de relação que Deus quer que nós tenhamos, Ou seja, que nós tenhamos prazer em estar com Ele, da mesma maneira que Ele tem prazer em estar connosco. Isso é maravilhoso, está bem? Pronto. E eu acho que, Diogo, respondendo à tua pergunta, é isso, é reconhecer Jesus Cristo. Ok, Jesus, eu quero saber quem tu és verdade, não és? Pá, Deus, perdoa-me aqui os meus erros, mas eu quero saber quem tu és, revela-te a mim. Podem falar assim, não há problema nenhum. Até se podem chatear com Deus, Deus, isto não pode ter acontecido, não sei o quê. Isso é saudável, ter este tipo de comunhão com Ele. Portanto, eu posso tratar Deus por tu. Deus, tu não fizeste isto, isto aconteceu, avisa-me. Eu às vezes chateio-me com Ele, caramba, eu era para ganhar este jogo, não ganhei. Fábio, eu vou-te deixar fechar o episódio com a oração, antes de irmos aí. Quero só agradecer a quem ainda está connosco, pedir desculpa pelos problemas técnicos que tivemos neste episódio, alheios ao podcast, devo dizer. Sinais. Não, mas espero que, apesar disso tudo, isto depois eu vou editar aqui umas coisitas, mas vai-se notar algumas coisas, mas apesar disso tudo, espero que tenham gostado da conversa
que alguma coisa tenha passado que vos seja útil. E ao Fábio queremos agradecer. Sim, sem dúvida. Obrigada. Todo este tempo disposto, ter estado connosco e ter aceitado falar sobre um tema que infelizmente hoje em dia é muito desdenhado, não é? E acho que, como deu para perceber do que fomos dizendo, é algo que é bastante importante e que, quando toca a alguém, toca de uma forma muito profunda. E se calhar para quem não está no mesmo registro, por exemplo, a Mafalda e muitas outras pessoas, pode ser difícil entender, e lá está, podemos parecer um bocado loucos, né? Eu também já estive do lado da negação e de qualquer tipo de desentendimento em relação a isto, e tenho empatia completa por toda a gente, mas considero mesmo que é muito importante, por isso, obrigado. Também uma fala, obrigado por estás aqui também, apesar de não ser, se calhar, o teu tópico de eleição. Mas ainda bem que estamos aqui todos. Gostei muito de vos ouvir, gostei muito. Ainda bem. E então, pronto, vamos lá, vamos fechar com oração, Fábio. Força. Ok, vamos lá. Meu Pai, amado, é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos por mais um dia, pois tu és maravilhoso, tu és bondoso, a tua misericórdia é eterna. Nós te louvamos, Pai, porque tu realmente estás connosco a cada dia. Eu peço-te, Pai, Senhor, perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu fico feliz e contente, Senhor Deus, porque sei que tu não apenas perdoas, mas também esqueces as minhas transgressões, porque através da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo eu tenho acesso a ti e tenho acesso ao perdão. Ó Pai, eu quero-te agradecer, Senhor Deus, pela possibilidade de ter poder de falar em teu nome, falar um bocado das tuas coisas, Senhor, para todos aqueles que queiram ouvir, Deus. E tu, desta forma, Senhor Pai, se tu quiseres, Pai, tu podes tocar nos seus corações e assim, Senhor, também te revelares a eles muito mais do que tu me revelaste a mim. Eu te agradeço, Pai, e também pela vida do Diogo e da Mafalda, que eles possam ser prósperos, que eles possam sentir paz no seu coração e que todos os seus passos sejam abençoados, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.